A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. Glória a Deus. O livro de Hebreus, o capítulo 11 e o versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse versículo vem de um contexto em que, aleluia, o servo de Deus fala sobre a fé dos nossos pais na fé, né? Dos irmãos que antecederam a gente, de cada um, de Abel, né? Vem desse contexto, falando sobre o firmamento, né? O que a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Desculpe se eu dei uma gaguejadazinha, né? Deixa eu continuar. Então vai. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu estou no versículo 6, eu falo sobre a fé, que Deus não se agrada, né? Não tem como a gente agradar a Deus se a gente não tem fé. E aí diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quer dizer, Deus recompensa com resposta da oração e de várias formas que Ele queira fazer com o seu poder algo a nosso favor. Amém? Deus, Ele é galardoador, Ele recompensa quem busca a presença dEle, quem ora, quem se esforça. Aleluia. Só que eu quero falar o seguinte dentro desse contexto, que fé não é o que alguém pensa aparentemente que seja. Irmão, fé é estar no propósito de Deus. Tem muita gente que tem fé, que acredita, mas fé é mais obedecer do que dizer que tem fé. Porque se eu tenho fé, eu tenho que estar no propósito, né? Eu tenho que estar no propósito. E no propósito eu tenho que estar sujeito a Deus dentro do propósito. Se no propósito de Deus eu tenho que estar ligado a um corpo, com as pessoas que eu tenho que estar ligado num determinado local, ou congregação, ou ministério, ou ligado, sujeito às ordens, às diretrizes, às orientações, eu tenho que estar ligado, sujeito. Isso é estar no propósito. Porque a gente não pode fazer a obra de maneira aleatória. Sabe o que quer dizer isso? É dizendo, eu acho que tem que ser feito assim, não. É sujeitando. Para isso existe uma liderança que orienta. Ninguém que não sujeita a autoridade não pode fazer a obra com perfeição. Porque o Senhor trabalha aleluia, com princípio em tudo tem princípio, tudo tem hierarquia, e o Senhor, ele que estabeleceu, né? E ele é Deus, ele é o cabeça, ele é o pai da criação, mas ele colocou ministros, está lá em Efésios 4:11. Ele deu para apóstolos, para pastores, para evangelista, né? Glória a Deus, profetas. Então ele fala que existe o ministério, porque existe, e as irmãos precisam sujeitar. Então fé é mais ouvir. Então quando a pessoa sai do propósito, começa a cair, não percebe, vai sentindo, eu tenho um Deus, mas fora do propósito já fica arriscado, porque está dentro desse contexto. Então se eu não obedecer, eu não tenho fé. Fé é obedecer. Fé não é só dizer eu acredito que Deus vai fazer algo a meu favor, mas eu não persevero, eu não estou no propósito, eu estou... Por isso que as pessoas muitas vezes não ficam firmes, porque hoje sujeita, amanhã não quer sujeitar mais. Cada um cuida nas suas vidas, Deus dá liberdade para cada um desenvolver as suas vidas, suas atividades diárias, mas quando vai fazer a obra de Deus, quer dar um minúsculo de tempo diário, ou semanal, e quando vai fazer de forma relaxada. A obra de Deus não pode ser feita de forma relaxada.
entendeu? A pessoa é amaldiçoada, pode levar consequência, é amaldiçoado, não é a gente que amaldiçoa, entendeu? É a palavra que diz que maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Pesquise, pesquise. Então, fé é obedecer. Não adianta ouvir oração, ficar no joelho o tempo todo e não seguir um propósito. Você não tem que ir na congregação por ir. Você tem que estar dentro do propósito. Você tem que estar dentro da vontade de Deus, seguir a direção que Deus está dizendo através dos pastores. O que está mostrando, que direção o Senhor está dando. Então, quando a pessoa não ouve isso, não tem como prosperar. Você lembra de Moisés? Quantos que caíram? Quantos que caíram no deserto? Sabe por quê? Queriam seguir sua própria vontade. Deus levanta Moisés, faz aquela obra maravilhosa, tirar do Egito, de livramento e etc. E aí depois eles querem se rebelar contra a autoridade de Moisés. Pereceram. Tanta gente que tinha de judeus e só Caleb e Josué, né? Só Caleb e Josué, né? Que entraram na terra prometida. Brincadeira. Daquela congregação toda. É triste, irmãos. Então, porque desobedeceram. O evangelho é obediência. Cada um tem seus trabalhos, tem suas atividades, tem sua saúde, porque Deus dá. E se não tiver, Deus pode recuperar. Só não pode deixar a obra de Deus por causa disso ou daquilo. Amém? Então, quando eu leio isso, que o Senhor é galardoador, é porque Ele recompensa. Então tem que buscar só o Senhor por recompensa. Mas precisamos saber disso, que o Senhor não despede vazio quem busca a sua face, quem busca a sua presença. Amém? Glória a Deus. Então vamos obedecer. Quem está fora do propósito, volte. Não procure ficar tocando em Deus desviado, ou achando que vai tocar em Deus de qualquer maneira, não. Para chamar a atenção de Deus, você tem que se esforçar, buscar, congregar, se consertar. Se o homem ele dá lugar para o mal, ele pode se esforçar para não dar mais. Se o homem dá lugar para o relaxamento, ele pode se esforçar para não dar mais lugar ao relaxamento. Amém? Lutar pela obra, lutar pelo evangelho, ser determinado, fazer a diferença. Amém? Porque até o pássaro, ele se alimenta, os pais alimentam, mas quando chega uma data ele voa. Quando chega uma idade dele de vida, ele voa para buscar o alimento, a mãe deixa de alimentar. Aí o que acontece? Se o Senhor está ali prosperando, te abençoando, dando vida a você, você fica parado, extasiado, ele não tem como agir. Nem que ele queira. Ele não vai fazer enquanto você não alçar o voo, enquanto você não se esforçar. Entendeu? É necessário se esforçar, é necessário obedecer. A obra de Deus é mais obedecer do que sacrificar. O sacrificar é muito bom, né? Jejuar, para matar carne primeiro, para se consagrar a Deus e destruir as forças das trevas, mas principalmente que se obedeça o que Deus está dizendo. Busque a direção do Senhor, né? Para a glória do Senhor. Nós temos um ministério, aleluia, que o Senhor se revela. Quando o Senhor não fala em revelação, ele fala em visão. Quando ele não fala em visão, ele fala através da profecia. Quando ele não fala, ele fala através da palavra, que é a mesma profecia e revelação. Porque Deus, a palavra, é que gera os dons. Mas o Senhor fala na palavra. Amém? Na palavra, nos dons, na revelação. Tem gente que despreza os dons, dizendo, a profecia é a palavra. Claro, irmãos. A profecia é a palavra que usa os dons, é a palavra que manifesta os dons. Tem muita gente que age, estuda tanto e se expressa como uma pessoa incauta, quando diz assim, a profecia é a palavra. Isso é soberba, é ignorância. Amém? Nós sabemos que a palavra de Deus, sem a palavra Deus não age. Deus não trabalha sem a palavra para não ver heresias, enganos. Para poder estar dentro da palavra, Deus só opera através da sua palavra. Sem a palavra ele não opera, mas é através da palavra, em nome de Jesus, que os dons fluem. Vai ler a Bíblia, crente.
Vai permanecer no Evangelho, no propósito de Deus, e deixa de ser incauto, deixa de ser desinformado, aleluia. Permaneça na palavra, se você quiser que a mão de Deus te guarde, te abençoe e te livre, né? E te salve, porque Ele é o Salvador, mas você tem que permanecer debaixo da cobertura dEle. Amém? Glória a Deus. Então faça assim como eu tenho dito. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações, para a glória dele. Amém? Shalom, Adonai.